Quero desejar a vocês que estão aí, né, uma excelente noite. Obrigada pela presença. Bom dia, boa tarde. Se você estiver assistindo no gravado, sejam todos muito bem-vindos, tá? Então hoje a gente vai falar, o tema da nossa live é os aparelhos da ginástica rítmica, né? Nós temos aí 5 aparelhos dentro da ginástica. Temos algumas mudanças aí que estão por acontecer, né? Então a gente vai falar um pouquinho sobre isso também. Então vamos lá, a gente vai falar hoje primeiro dos aparelhos e depois eu vou responder as perguntas que vieram na caixinha de perguntas lá que eu abri nos stories ontem e hoje, né, que veio bastante perguntas bem parecidas e no final eu vou estar falando sobre isso e respondendo essas perguntas e também abrindo para perguntas, tá bom? Depois vocês podem estar colocando aqui as dúvidas de vocês, certo? Então vamos lá. Como vocês sabem, né, a nossa modalidade, né, a ginástica rítmica, ela é uma tríade, né? Por que a gente fala isso? Porque a nossa modalidade, ela é formada por 3 aspectos, né? Os movimentos corporais, né, toda a parte corporal, o trabalho corporal, o trabalho da música e o trabalho dos aparelhos, né? Então a gente utiliza tudo isso ao mesmo tempo. Então hoje a gente vai falar especificamente dos aparelhos da ginástica. Começando pela corda, ela é de um material sintético, um material flexível, né? Ela é um aparelho muito leve e assim, o tamanho ela varia de acordo com a ginasta. Como que normalmente nós medimos a corda para a ginasta utilizar? A gente pede para que a ginasta junte os pés, pise sobre a corda, né? E alongue essa corda até aqui a altura da axila, né? Daí aqui na axila a gente corta a corda e faz o nozinho na ponta. Eu trouxe aqui para vocês verem, deixa eu pegar aqui, para vocês verem a corda que eu tenho aqui. Ó, a gente faz um nozinho assim na ponta e queima a pontinha, tá? Vocês conseguem ver? É bem simples, ó. Essa corda é uma corda que eu comprei numa casa agropecuária aqui em Palotina, tá? É super fácil, é um aparelho muito fácil da gente encontrar, né? Um aparelho muito fácil da gente fazer algumas adaptações, principalmente para quem tá começando o trabalho. Então é muito legal um aparelho para se começar, tá? E de fácil aquisição e baixo custo, né? Porque uma corda assim, às vezes você não paga nem 10 reais, né? Então assim, quando a gente faz apresentações, por exemplo, quando vou trabalhar com as crianças, vou começar o manejo de cordas, o que eu faço? Eu vou lá e compro numa casa agropecuária, por exemplo, de acordo com a quantidade de crianças, mas eu compro lá 50 metros de corda. Aí eu vou de criança em criança, eu vou medindo, fazendo a medida dessa forma que eu falei pra vocês, com as meninas pisando em cima da corda, puxando até a axila, cortando e daí fazendo o nozinho na ponta, tá? E assim eu faço uma corda para cada criança, tá bom? Coloco um nome para que elas possam estar utilizando sempre a mesma corda. Porque, principalmente quando a gente vai fazer os saltitos, dá muita diferença se a ginasta tem uma corda pequena ou uma corda grande, né? Então, é importante que ela esteja utilizando sempre a mesma corda, tá bom? O segundo aparelho que a gente vai falar é o arco. O arco, a gente vai falar aqui da categoria adulto, né? Porque o que a gente tem de oficial, né? Da categoria juvenil, mas principalmente da categoria adulto, né? Que vem através da FIG, através do código de pontuação. Então, a gente vai falar do que é referente à categoria adulto. Existem algumas adaptações que nós fazemos para as outras categorias que eu vou falar para vocês aqui, vou dar algumas ideias para vocês de como você pode estar fazendo. Assim como eu falei da corda, uma forma fácil de você adquirir esse material, é muito legal de se trabalhar e é o primeiro aparelho que a gente começa trabalhando com as nossas ginastas. Por quê? Porque é um aparelho mais simples e a gente trabalha as 2 mãos ao mesmo tempo, né? Isso é muito importante. É mais fácil as meninas aprenderem a fazer um exercício onde as 2 mãos trabalham simultaneamente, né? Do que trabalhar com uma mão só.
Então fica muito mais fácil, esse trabalho ambidestro aí ajuda bastante. E todo o trabalho da coordenação motora, né, que a gente pode estar trabalhando e incentivando, intensificando aí com o trabalho da corda, tá bom? Então o segundo aparelho que a gente vai falar agora é do arco. Então, como eu falei, a gente vai falar da categoria adulta, né? A categoria adulto, que são crianças a partir dos 16 anos, ok? E esse aparelho, ele tem um diâmetro de 80 a 90, mais ou menos, de diâmetro interno, tá? De 80 a 90 centímetros de diâmetro interno. Ele é um aparelho que antes, né, antigamente, no começo da ginástica, ele era de plástico ou de madeira, né? Existiam arcos de madeira. Ainda bem que não é da nossa época agora aqui, enquanto eu era ginasta, não tinha esse arco de madeira, porque não devia ser muito fácil de se trabalhar, né? Até porque o arco bate no corpo, na cabeça, às vezes você vai fazer um lançamento que a recuperação é um pouco mais complexa, você acaba se batendo, então o arco de madeira eu acho que não deveria ser muito legal, né? Mas a gente tem hoje os arcos que tem um plástico mais resistente, né, mas que ao mesmo tempo seja maleável, porque ele precisa ter ser um pouco maleável por causa dos exercícios, dos manejos que nós fazemos com as nossas crianças, né? Então ele precisa ser de um material ao mesmo tempo que seja resistente, que seja também maleável, tá bom? Então para a categoria adulta, como eu falei, de 80 a 90 centímetros de diâmetro interno e 300 gramas, tá? E qual que é a diferença, né, do arco aqui que a gente tem, tanto do arco quanto das massas, mas são aparelhos que eles podem ser encapados, né? Então, assim, a gente normalmente encapa o aparelho de acordo com o colã, né? O colã, ele já o colã da ginasta, ele já é ele explica, né? Ele por si só praticamente fala do que a música quer dizer, né? Então, o colã diz muito disso, né? Da música, da coreografia da ginasta. E quando ela utiliza o aparelho arco, a gente tenta, né, encapar esse aparelho para que ele fique o mais próximo possível do colã, né? Para que ele combine, às vezes tom sobre tom, a gente pode utilizar mais de uma cor, isso não tem problema, né? Eu trouxe aqui um arco para mostrar para vocês, deixa eu ver se eu consigo passar ele aqui em cima, ó, só para vocês verem o arco que eu trouxe aqui, né? Ele é encapado todo de dourado e na parte de fora eu passei uma fitinha azul, né? Um papel contact azul. E esse papel aqui que a gente usa para encapar os arcos, ele é um papel adesivo, né? Ele pode ser chamado de papel PV, papel adesivo, papel holográfico, papel contact, né? Diversos modos aí que ele é conhecido. E você pode usar a criatividade, né, para se encapar um aparelho. Não tem uma regra, ele só precisa, né, estar de acordo com o colã, que é o que fica mais bonito, né, o que fica mais agradável para se ver. E sempre a gente tem aparelhos muito bonitos, né? A gente tem arcos muito bonitos nas competições. É algo agradável de você estar assistindo, de você, né? Então é bem legal. Tá? Então é um diferencial do aparelho arco, tanto do arco quanto da massa, né? Que dá para encapar, tá bom? Uma forma da gente adaptar esse aparelho, né? Como que eu posso estar utilizando? Por exemplo, às vezes eu trabalho com escolinha, tô começando um trabalho, não tenho muito como comprar os aparelhos oficiais, são aparelhos que têm um custo um pouquinho maior, né? Então, como que eu posso estar fazendo uma adaptação? Quando trabalho no meu projeto aqui em Palotina, mesmo em outros lugares, eu sempre utilizei, só não para competição, né? Mas eu sempre eu comprei mangueira, tá? Normalmente a gente encontra chamada de mangueira ecológica. A gente compra uma mangueira e a gente compra aquelas emendas, né, que se você encontra em casas de material de construção, que é uma emenda onde você pode estar medindo o tamanho, né, da ginasta e emendando o arco para que você possa fazer aí um aparelho para ela estar utilizando durante os treinos, tá bom? Já cheguei a utilizar esse tipo de material para competição também no início.
que é super tranquilo, fica um arco muito bom, tá? Bem resistente, é uma forma bem legal de você começar, principalmente às vezes nós temos muitas crianças, né? Você às vezes não consegue comprar material oficial para todo mundo, então você pode estar adaptando dessa forma, tá bom? E agora a gente vai falar da bola, tá? Vou passar direto pra bola. A bola, ela também falando da categoria adulto, né? Uma coisa que eu esqueci de falar do arco pra vocês. Às vezes, como a gente pode fazer a medida, né? Do adulto a gente tem de 80 a 90 centímetros, não pode fugir disso. Mas quando a gente fala das categorias menores, das categorias de base, né? Você pode estar utilizando como para medir, né? Para saber o tamanho do arco ideal para minha ginasta. Você pode estar pedindo para sua ginasta ficar em pé com as pernas fechadas, daí você vai apoiar o arco, colocar o arco, né, ao lado do corpo dela, e esse arco, ele tem que estar encostado no chão, tá bom? E até a altura do quadril, mais ou menos. Esse aí é um tamanho ideal, tá? Porque dessa forma a ginasta vai conseguir fazer os saltitos por dentro do arco, os movimentos que tem passagem por dentro, total ou parcial, né? Passagem através do aparelho. Então é importante que a gente tenha essa medida do arco para que ele não fique ou pequeno, né? Que a ginasta não consiga fazer os movimentos fluírem, e que ele não seja muito grande também para que seja desproporcional ao tamanho da ginasta, ok? Então, falando da bola agora, que é o terceiro aparelho, ela mede de 18 a 20 centímetros de diâmetro, né? E pesa 400 gramas. É uma bola de borracha, tá? E a bola, ela pode ser... A gente tem bolas aí lindas, maravilhosas, né? Ela pode ser de uma cor só, ela pode ser uma bola mesclada, ela pode ser uma bola que tem glitter, tá bom? Isso vai variar do que eu já falei do arco também, do colã, né, da cor do colã, da série, se ela é uma série às vezes forte, né, com uma música um pouco mais marcante, às vezes a ginasta usa uma bola com uma cor mais forte, uma bola preta, uma bola vermelha, né, isso vai aí de como você vai planejar tudo isso, né, estratégia, tá bom? Também existem algumas adaptações que a gente pode estar fazendo com o aparelho bola. Eu tenho aqui para mostrar para vocês uma bola que eu utilizo aqui no meu trabalho em Palotina, tá? Com a minha equipe de treinamento, né? Com a minha escolinha, tá? Ela é uma bola de plástico, tá? Por quê? Eu comprei essa bola num site aqui do Brasil, tá? Às vezes a gente antigamente, na minha época de ginasta, a gente praticamente não conseguia comprar aparelho no Brasil que fosse oficial, né? Às vezes as pessoas tinham que, quando tinha uma competição fora, quando tinha alguma coisa assim, a gente pedia para as pessoas trazerem para nós, né? E hoje é muito mais fácil. Mas eu tenho sempre a preocupação de quem está começando, né? Como que pode fazer, como que pode adaptar, se não tem como comprar, por exemplo, um aparelho oficial. E quando você está começando, você não precisa começar com um aparelho oficial, ok? Então eu tenho essa bola aqui, ó, é uma bola linda, maravilhosa, né, cheia de brilho. Vocês podem perceber que ela é uma bola de plástico, porque ela tem essa emenda aqui, ó, tá? Dá pra ver que é uma bola de plástico, né, mas é uma bola, é um plástico super gostoso de se trabalhar, tá? É um aparelho super, assim, as crianças amam, ainda mais pela cor, né, por ter glitter, mas da mesma forma, existem bolas de diversas cores, você pode estar, né, encontrando, tem preços acessíveis demais aí quando a gente compra material de ginástica rítmica aqui no Brasil, tá? Vários sites aí que seguem aí as normas, as regras que precisam ser seguidas, né? Porque por mais que nós falamos de categorias de base, que tem algumas adaptações, existem algumas normas que precisam ser seguidas, tá? Então a bola ela é de borracha, né? A bola oficial, mas existem aí essas bolas que a gente pode estar adaptando para o nosso trabalho e que é muito fácil de se encontrar, ok? Agora a gente vai falar das massas. As massas são o meu aparelho favorito, meu aparelho preferido.
Olha lá. As massas é aquela espécie de bastão, né? Muitas pessoas falam, né, que são os bastões da ginástica rítmica, são as massas, né? E na ginástica nós trabalhamos com um par de massas, tá? Então não é um aparelho só, é um aparelho só, né? Mas ele é dividido em dois, então são duas massas, é um par de massas, ok? E essas massas, elas têm cada uma 150 gramas, tá bom? E elas medem de 40 a 50 centímetros. Isso é para categoria adulto. Para categoria juvenil, isso é um pouco menor. E assim para as categorias, de acordo com cada categoria, de acordo com cada regulamento, né? De acordo com cada competição, existem algumas mudanças. Tá bom? Aqui no Brasil não é muito comum a gente ver aquele. Não é comum a gente ver aquele aparelho gigante que existe nas competições internacionais, nos sul-americanos, nas Copas do Mundo, nas Olimpíadas, aquele aparelho de aferição de aparelhos de ginástica rítmica, né? Onde a ginasta, antes de competir, ela vai lá, coloca o seu arco para medir, ela pesa o arco, né? Assim com todos os aparelhos. Isso não é comum nas nossas competições aqui, né? Quando existe uma discrepância muito grande, às vezes entra uma ginasta para competir e vê que essa bola tá muito pequena, né? Então aí a diretora da competição, a responsável pela competição, dá uma verificada, né? Isso acontece, né? Mas a forma correta de se aferir o aparelho, né? A gente não tem, isso não é muito visto aqui no Brasil, tá bom? Então as massas, elas podem ser de madeira, de plástico, de borracha. A gente não vê muito mais essas massas de madeira, mas elas ainda existem, tá? E a gente tem agora, de um tempo pra cá, de uns anos pra cá, essas empresas oficiais aí, as marcas oficiais de aparelhos de ginástica rítmica, que são aprovados pela FIG, né, que é a Federação Internacional de Ginástica. Existem algumas massas conectáveis, né, que é onde a gente encaixa a cabeça da massa no corpo da outra massa, ficando as duas massas, né, como se fosse uma massa mais comprida, uma após a outra. E existem exercícios e manejos lindíssimos, maravilhosos, para se fazer com a massa assim, né? Então existe esse tipo de massa também, que são chamadas as massas conectáveis, tá bom? E um diferencial da massa, assim como eu falei do arco, né, é que elas também podem ser encapadas, tá bom? As massas seguem a mesma regra, não tem regra, tá? A gente pode usar a criatividade, sempre, né, a gente procura fazer com que ela esteja de acordo com o colã, assim como eu falei, por exemplo, da bola, né? Se é uma série mais forte, se é uma série, né, mais dramática, a gente sempre busca traduzir isso, transmitir isso, contar essa história através do nosso colã, da nossa série e também dos nossos aparelhos, tá? Assim como eu falei no começo, a ginástica ela é uma tríade, né? São os movimentos corporais, é a música e os aparelhos. Então, esses três aspectos, eles trabalham juntos. E quando a gente fala de aparelho, a questão de encapar aparelho, às vezes passa despercebido, mas é o que deixa, o que finaliza, né? A cereja do bolo. Eu acredito que quando a gente vê uma ginasta entrando na quadra com um arco bem encapado, um arco bonito, uma massa bonita, você já fica, nossa, que lindo, né? Porque quando entra um arco feio, um colã, uma bola que não combina, você fica assim, nossa, nada a ver, né? Então isso faz a diferença sim, faz parte do conjunto da obra aí, tá bom? E agora a gente vai falar vou mostrar a massa aqui pra vocês, ó, uma massa encapada. Essa massa aqui tá encapada, ó, usei as mesmas cores do arco, né? Eu utilizei o fundo azul e fiz os detalhes aqui em dourado, tá bom? Uma coisa que eu queria dar uma dica pra vocês, que eu acho que é bem válida, por exemplo, essa massa que eu tô utilizando aqui, ela é uma massa de plástico, ó, dá pra vocês verem que a cabeça dela ali, ó, bolinha menor, né, que a gente chama de cabeça da massa, ela é de plástico, né, essa partezinha branca aqui.
Uma coisa que eu sempre fiz enquanto ginasta e que continuo fazendo com as minhas ginastas, mesmo que não sejam ginastas de competição, né, ginastas de escolinha, eu sempre faço isso. Eu pego aquela fita branca que a gente utiliza para curativos, tá? Que é uma fita bem forte, bem resistente. E eu passo, por exemplo, quando essa massa ela não tá encapada aqui, por exemplo, que não tivesse esse papel azul, ela é toda branca. Então eu pego uma fitinha dessa fita branca aqui e o que eu faço? Eu passo assim, faço um X e coloco um pedacinho pra cá. E encapo uma parte deixo um tanto assim de fita branca aqui. Por que eu faço isso? Porque isso protege a bolinha aqui, a cabeça da massa. Acontece muito, a gente tem, por exemplo, uma recuperação que é muito usada no aparelho massas, que você recupera uma massa recupera a massa, por exemplo, essa massa que está embaixo, eu recupero com a massa de cima, recupero assim no chão. E muito que acontece é essa massa que tá no chão, quando ela recupera, a bolinha sai correndo, né? A bola quebra a massa e a bolinha sai. E eu acredito que dessa forma a gente consegue proteger um pouco mais essa bolinha. E a mesma coisa eu faço aqui no corpo da massa, nessa parte de cima aqui, eu passo essa fita, coloco pra dentro, aqui essa fita branca que eu falei pra vocês, tá? Eu coloco pra dentro para que eu possa proteger aqui, porque querendo ou não, as nossas massas elas caem muito no chão. Dependendo do chão que você treina, né? Não é todo mundo que tem um tablado para treinar, não é todo mundo que treina no tapete. Então você acaba fazendo isso, cuidando um pouco mais do seu aparelho, né? E mantendo aí a vida útil do aparelho um pouco mais longa, tá bom? E uma dica que eu quero dar para vocês também, eu uso nos aparelhos, tanto no arco quanto na massa, eu uso aquela fita transparente, né? Aquela fita adesiva transparente, eu não sei se vocês conseguem ver, que tem a fita, deixa eu ver aqui, que tem a fita, dá pra vocês verem que tem a fita em volta? Eu passo e coloco aqui dentro, passo e coloco aqui dentro. Por que eu faço isso? Justamente pra proteger mais esse papel brilhoso, né, que é esse papel contact, esse papel adesivo, papel PV, depende aí de como você conhece, tá bom? Então, essa aqui, ó, é um modelinho de uma massa que eu encapei, tá? A gente protege, isso mesmo, Iris, a gente protege mais com a fita durex, tá bom? Então, a fita fina, se a gente usar aquela fita mais larga, é difícil de trabalhar, né? Porque é um aparelho pequeno, né? É delicado, então você precisa tomar um certo cuidado, tá bom? No arco eu faço a mesma coisa, eu também passo a fita durex em todo o arco e a melhor coisa é a gente utilizar a fita, essa fininha e não a larga, tá bom? Então vamos lá, agora a gente vai falar da fita, tá? Do aparelho fita. O aparelho fita, ele também é dividido em dois, tá? O aparelho fita, ele é dividido entre o estilete e a fita. O estilete é aquele que é, né, o pauzinho, a varinha, né, que segura a fita. Eu trouxe aqui um estilete para vocês verem. Eu tenho aqui um estilete, ó, eu não trouxe a fita, eu trouxe apenas o estilete para que vocês possam conhecer. Eu não tenho a fita aqui comigo. O estilete, ele é aqui, ó. Ele tem de 50 a 60 centímetros, tá? E ele é de forma cilíndrica, ó. Vocês podem ver, ele tá bem fininho aqui, tá? E ele vai ficando um pouco mais grosso aqui na parte final, tá? E aqui a gente tem uma borrachinha, tá? Que é onde a gente segura esse estilete, onde a gente faz a empunhadura, tá bom? E aqui essa borrachinha aqui, ela é muito importante porque se você tem problema de suar a mão, ele protege um pouco mais, porque essa outra parte aqui ela é lisa, tá? Então essa parte aqui ela fica um pouco mais segura, mais firme. E também protege a pontinha aqui de quando cair no chão, né? Não quebrar, assim protege um pouquinho mais o aparelho, ok? Esse aparelho, esse estilete, ele pode ser de diversas cores. Eu tenho aqui esse azul com glitter, tá? Mas existem das cores mais
De todas as cores existem uns que são mesclados, que tem 3, 4 cores aqui no estilete, são bem lindos, tá bom? Então aí vai do que você pode comprar, do que você quer comprar, tá bom? Mas normalmente eles são de fibra de vidro, né? É bem mais difícil de quebrar, bem mais resistente. Existe também os estiletes de plástico, tá? Mas o que a gente mais utilizado é o de fibra de vidro, tá bom? E aqui na ponta do estilete, ó, pra vocês verem aqui, ó, na ponta do estilete, a gente tem esse, olha só, a gente chama isso aqui de girador, né? De snap. Quando a gente compra o aparelho, o estilete, ele vem com essa pecinha, né? Alguns são um pouquinho diferentes, tem essa parte de baixo aqui, ó, onde engata na fita um pouquinho diferente, mas tudo com o mesmo sistema. A gente abre aqui, eu vou abrir ele para vocês verem. A gente abre aqui, ó, tá? Engata na fita e depois fecha para ficar bem firme na fita. Se você chega a quebrar, estragar esse pedacinho aqui, eu já encontrei já diversas vezes, eu sempre substituo através vou até uma loja de pesca, onde eu encontro essa parte aqui. Ela é chamada de snap, tá? Se você entrar numa loja de pesca e pedir snap, né, e girador, você vai conseguir comprar essa parte e também colocar no seu estilete, tá bom? Existe também para comprar nas lojas oficiais de ginástica, né, das marcas oficiais, mas é uma forma de você estar substituindo, porque às vezes você tá começando um projeto, né, e não tem muito recurso para ir atrás de aparelhos oficiais. Então, se você pode repor de uma forma assim, você é muito viável, tá bom? Nos meus projetos, eu utilizo sempre assim. E quando eu treinava, quando eu trabalhava com equipe de competição, eu também utilizava isso, tá bom? Buscava aí numa loja de pesca e, né, é só ver a questão do tamanho, existem de diversos tamanhos e você pode colocar no seu estilete e utilizar tranquilamente, tá bom? Então, esse é o estilete. E agora a gente vai falar da fita. Falando então da categoria adulto, né, como a gente já falou no começo, a fita adulto, o mínimo do tamanho dela, ela é 6 metros. E ela pode ter uma largura de 4 a 5 centímetros, né? E logo no início da fita ali, depois que ela é presa aqui nesse girador, o começo da fita, o primeiro metro da fita, ele é duplo, tá bom? Para dar um pouco mais de peso para começar os manejos, tá bom? Então ela é uma fita dupla e o restante toda fita simples, tá bom? Então ela tem uma fita, ela é normalmente de cetim, algum material parecido com isso. Existem as fitas hoje, se você for comprar essas alternativas, né, para estar utilizando em projetos, para estar começando o trabalho, existe fita de tafetá, mas ela é uma fita muito leve, né? É legal às vezes para começar com as pequenininhas, se tá trabalhando o manejo, mas é muito leve. A fita de cetim, ela é mais pesada para trabalhar manejo, é melhor ainda, tá bom? E, né, falei para vocês que a fita ela é de 4 a 6 centímetros de largura e 6 metros de comprimento no mínimo. Assim como eu falei antes, já varia de acordo com as categorias, né? E então, tudo que a gente falou aqui do que é oficial é da parte da categoria adulto, tá bom? Nas outras categorias, elas existem adaptações, porque a gente tem que pensar que uma criança que começa lá aos 9 anos competir, ela não consegue, né, tá utilizando uma bola, por exemplo, por 1 minuto e meio de 400 gramas, né, se torna muito pesada para ela tá fazendo uma série de 1 minuto e meio, por exemplo, com essa bola. Para uma ginasta da categoria adulto, isso já se torna muito mais fácil, tá bom? Deixa eu ver se eu quero falar mais alguma coisa para vocês dos aparelhos. Agora eu vou partir para as perguntas da caixinha de perguntas que a gente teve
aqui que eu tava falando pra vocês antes, tá bom? Então eu vou falar aqui pra vocês, vou responder as perguntas da caixinha, tá bom? Que eu abri nos stories. E se vocês tiverem dúvidas, vocês podem ir colocando aqui nos comentários ou aqui na caixinha de pergunta, tá bom? Naquele pontinho de interrogação, que eu vou estar falando pra vocês, vou estar respondendo as perguntas de vocês. Até que vocês coloquem aí, eu vou ler pra vocês as perguntas, tá bom? Ó, uma pergunta que veio de diversas formas pra mim, e que tá se falando muito sobre isso, né? Uma conversa aí que a gente tá ouvindo demais, muitas pessoas em dúvida, é a questão da corda, né? Muita gente perguntando se a corda não vai mais existir na ginástica, se a corda vai realmente sair da ginástica, né? E o que eu tenho para dizer para vocês sobre isso? A corda, ela não é um aparelho oficial da categoria adulto, tá? A FIG tirou a corda. No adulto nós temos arco, bola, massas e fita. São os 4 aparelhos oficiais da categoria, tá bom? Quando a gente fala de juvenil, a partir do ciclo de 2021, né, que é o novo ciclo olímpico, a corda também vai sair da categoria juvenil e vai ficar só para as categorias de base, tá bom? Então, a gente vai ter ainda competições a partir do próximo ciclo de corda no pré-infantil e no infantil, mas juvenil e adulto já não mais, tá bom? Era uma conversa que vinha há bastante tempo, né, se essa corda ia sair ou não, e realmente não é mais um aparelho oficial do adulto, vai sair do juvenil, né, e vamos ter apenas nas categorias de base, pré-infantil e infantil, tá bom? Outra pergunta, uma pessoa falou assim: na minha época era proibido agarrar a bola em qualquer momento. Mudou alguma coisa na forma de segurar esse aparelho? Tenho visto as ginastas agarrando ela em muitos movimentos. Isso é muito comum, né? As ginastas, eu vou mostrar pra vocês. A gente tem a bola aqui. Como que deve ser a empunhadura da bola? Como que a ginasta deve segurar a bola? Eu sempre falo para as minhas ginastas assim: faça, deixa eu ver que forma, assim, uma conchinha com a mão, tá? Uma conchinha com os dedos um pouquinho separados, eles não precisam estar abertos, um pouquinho separados. Faz uma conchinha para que a sua mão ela se adapte à bola, tá bom? Eu preciso que a minha mão ela abrace a bola. Então, assim é a forma de eu segurar esse aparelho, ó. Assim, tá? O que acontece muito? As ginastas agarram a bola, tá? E perde o contato aqui, ó, da palma da mão. E eu não posso deixar isso acontecer. Ou um outro modo muito comum, as ginastas seguram a bola assim, apoia no punho para dar, né, mais firmeza, mais segurança na hora dos movimentos, tá? Mas isso é caracterizado como um manejo incorreto, quando a ginasta ou agarra a bola assim, com os dedos, né, ou agarra dessa forma, ou quando ela segura assim. Então, um desses dois, não importa qual seja, é um manejo incorreto, a ginasta vai ser penalizada por segurar a bola dessa forma, tá? Então, assim, é comum porque as ginastas estão fazendo um manejo incorreto, por isso que a gente vê muito, né? Mas quando a gente assiste competições de alto nível, de Olimpíadas, a gente percebe ginastas com excelente manejo de aparelho, onde isso não acontece, né? Mas é comum sim a gente ver na bola, porque a bola é um aparelho fácil de se perder, fácil de fugir das ginastas, então às vezes tem um movimento difícil, tem uma AD muito difícil, muito, né, arriscada, um movimento muito arriscado, então a ginasta agarra a bola para não perder. Mas essa ginasta vai ser penalizada por estar segurando a bola, né, fazendo um manejo incorreto, tá bom? Uma outra pergunta da Iris, que tá aí. Iris, você tá aí? Vou responder a sua pergunta agora. Você colocou lá na caixinha de pergunta assim:
Tem uma ordem certa para trabalhar os aparelhos ou posso ir trabalhando um pouco de cada? Assim, não existe uma regra, por exemplo, assim, você precisa começar com tal aparelho. Não existe essa regra, em lugar nenhum você vai encontrar isso. Mas, pensando no processo pedagógico, eu sigo eu sigo e oriento que sigam uma ordem, uma sequência lógica, porque a gente tem que pensar, assim como a gente já falou em diversas lives, a gente tem que pensar que nós começamos com crianças muito novinhas, né? Então, assim, como que elas vão dominar um aparelho tão complexo, né? Às vezes uma bola, fazendo os exercícios que a gente tem dentro da ginástica. Como que a gente vai fazer isso? Então, eu sigo a seguinte ordem: corda, arco, bola, massas e fita. É essa a ordem que eu sigo. Porque eu acredito que essa é a ordem menos complexa, né? Começamos sempre do aparelho mais fácil para o aparelho mais difícil, né? Do mais simples para o mais complexo. Porque assim eu vou trabalhando aos poucos com a minha ginasta, né? Muito do que eu vou falar no trabalho da corda, ela vai utilizar lá no trabalho das massas, né? Porque, por exemplo, na corda ela vai estar segurando um nozinho em cada mão. Na massa, ela vai estar segurando uma bolinha em cada mão. Então, eu aproveito. Mas vocês concordam comigo que a corda é mais fácil de se trabalhar com a massa? E tem exercícios, por exemplo, os pequenos círculos que eu posso fazer com a corda, às vezes, né? Dividida em 2, em 3, depende, né? O que eu vou fazer. Eu vou utilizar na massa também. Então, assim, eu gosto de seguir essa ordem: corda, arco, bola, massas e fita. Porque a gente trabalha do mais simples para o mais complexo, tá? Tudo na ginástica nós trabalhamos do mais simples para o mais complexo, ok? E dos aparelhos é da mesma forma, né? Mas assim, não tô dizendo que você vai começar com corda e você vai trabalhar tudo que é manejo de corda, do mais simples para o mais complexo, para daí parar a corda e começar a trabalhar o arco. Não isso, tá? Eu começo lá, isso depende muito do planejamento, da periodização de cada treinadora, né, de cada equipe, mas por mais que eu vou trabalhar um pouquinho de cada, eu trabalho um pouquinho de corda, um pouquinho de arco, um pouquinho de bola, massas e fita. E assim eu vou seguindo nessa sequência. Vou dificultar um pouquinho mais, já vou ensinar 2 aparelhos, 2 movimentos de cada, né? Então hoje eu vou trabalhar corda, amanhã arco, bola, massa e fita. Então eu gosto de seguir isso. Eu vejo que o processo pedagógico fica mais fácil e as ginastas conseguem assimilar melhor. E a gente tem que cuidar para não frustrar as nossas meninas, né? Às vezes elas querem fazer trabalhar tanto com o aparelho, quando chega lá elas se frustram. E o aparelho que elas mais querem na ginástica é a fita, né? O aparelho mais plástico, o aparelho mais que enche os olhos, né? Numa competição de fita, se a gente for ver, existem muito mais espectadores do que numa competição de corda, né? No aparelho corda, no momento do aparelho corda. Então, é bastante importante a gente pensar nisso, tá bom? Seguir esse processo pedagógico, tá? Eu acho que faz toda a diferença, tá bom? E uma outra... Deixa eu ver aqui se tem mais alguma, que se as outras foram praticamente parecidas. Não, mas é mais ou menos isso, tá bom? Vocês têm alguma pergunta? Vocês que estão aí, gostariam de aproveitar o momento que nós estamos falando aqui dos aparelhos e falar alguma coisa, perguntar, fazer algum questionamento? Fiquem à vontade. Enquanto vocês vão colocando aí nos comentários, né, se vocês têm alguma pergunta ou querem, né, deixar alguma consideração, eu vou falar para vocês que quando a gente fala de aparelho, pra gente ter um pouco mais de noção, a gente não vai entrar nesse detalhe hoje, tá? Isso é um papo para uma outra live.
Mas é bastante importante, quando a gente for falar de aparelho de ginástica, é bastante importante a gente ter o código de pontuação. Não tô falando que é obrigatório, né? Mas dentro do código de pontuação, a gente tem os aparelhos, os manejos específicos de cada aparelho, alguns manejos que são universais, que servem para todos os aparelhos, né? Alguns critérios do que vale, do que pode ser feito com o arco, com a bola e assim com todos os aparelhos. Então é bastante importante você ter um código de pontuação para isso, ó. Já mostrei para vocês aqui algumas vezes, vou mostrar novamente. Fica ao contrário aqui, né? Mas acho que vocês vão conseguir ver. A gente está no ciclo de 2017 a 2020, né? Temos aí um fato histórico que vamos estender o nosso código até 2021, né? Em função dessa pandemia aí, de tudo que está acontecendo. Então, o nosso código vai valer até 2021, né? Então, isso nunca aconteceu no mundo da ginástica, né? A primeira vez que isso se estende, que um ciclo olímpico se estende, né? Mas é a primeira vez que a gente passa por isso. Então, o nosso código, ele vai valer até 2021, né? Porque a Olimpíada já tem nova data, que é agosto de 2021. Então, quando finaliza o ano de 2021, a gente tem o próximo código, né? O próximo ciclo olímpico, tá bom? Então, quando a gente tá falando de manejo de aparelho, é legal vocês terem o código de pontuação. Quem de vocês que tá aí tem o código de pontuação? Coloca aí nos comentários. Eu tô aqui com a versão em espanhol. A gente tem 5 línguas oficiais, né, da FIG, que é o espanhol, o inglês, o francês, o alemão. Qual que é o outro? Então, falando das 5 línguas, né, que faltou falar uma para vocês. Inglês, espanhol, francês, alemão e russo, né? São essas 5 línguas que são oficiais da FIG. Então, eu tenho a versão em espanhol aqui, tá? Tenho a versão em espanhol. Pra quem tá com a versão em espanhol, se a gente for lá pra página... Se vocês estão com ele aí, abram pra vocês conferirem comigo. Na página 18, né? Às vezes, de uma tradução para outra, pode alterar. Pode ser uma página à frente, uma página atrás. Mas se você tá com o código na versão em espanhol, provavelmente aí na página 18, você vai encontrar onde fala da corda. Vocês conseguem ver? Aqui, ó, tem algumas... Tá grifado aqui no meu código quando eu tava estudando. Aqui, quando fala da corda, tem os manejos. Olha lá. A gente tem, né? A gente não vai entrar agora no que nos detalhes, né? A gente não vai se ater aos detalhes, porque isso é para uma outra live. Mas, ó, a gente tem aqui, ó, os manejos. Esses símbolos aqui, eles são os manejos que eles podem ser feitos com a corda. O que é considerado um manejo com a corda, tá bom? A gente tem lá as passagens através, pode ser parcial, pode ser total, os saltitos, né? As séries de saltitos, né? A gente tem a recuperação com uma ponta só, né? As escapadas. Então, assim, são exercícios que só dá para se fazer com a corda. Então, isso é específico desse aparelho, são os grupos fundamentais, tá? Então, assim, a gente tem na página 19 e na página 20, a gente tem dos outros aparelhos, ó. A gente tem ali do arco, aqui em cima, da bola abaixo, das massas e da fita, tá? Então, né, na página seguinte, a gente tem de todos os aparelhos. Então, quando a gente vai trabalhar com as nossas ginastas, é legal eu ter esse código para eu saber o que eu posso trabalhar com a minha ginasta que vai ser... que eu vou usar. Não adianta eu ficar inventando coisa, inventando manejo com a minha ginasta se eu não vou usar aquilo na série, né? Às vezes a gente faz algumas adaptações, a gente cria algumas coisas, né? Dependendo da época do ano, a gente faz algumas coisas diferentes com os aparelhos. Mas, no geral, eu vou trabalhar o que eu vou usar depois, tá? Quando eu for montar uma série, né? Quando eu for montar o conjunto, é que nem o corporal. Quando eu vou montar uma série, eu vou usar os exercícios que eu já trabalhei com a minha ginasta, tá bom?
Então é muito importante vocês terem o código e se basear nele. O que eu vou trabalhar com corda? Por onde eu vou começar? Né? Qual o exercício que é mais simples para eu começar? Eu vou sempre começar do que é mais simples para o mais complexo, tá bom? Eu quero dizer para vocês assim que a gente vai falar um pouco mais de aparelho também, né? Não só do corporal, a gente vem falando bastante do corporal nessas nossas últimas lives. Os aparelhos são, para mim, um dos assuntos que eu mais gosto dentro da ginástica, porque eu sempre gostei, desde atleta. Então, assim, trabalhar com as minhas ginastas com aparelho, pra mim, é muito satisfatório. Eu gosto muito de ensinar, né? Então, eu quero contribuir com vocês também relacionado a isso, né? Pra que possa contribuir com o trabalho de vocês, tá bom? Ó, um super beijo pra vocês, obrigada pela presença, obrigada pelos comentários, pelas perguntas, vocês que participaram aí mandando as perguntas antes, né, na caixinha de pergunta aí dos stories, eu agradeço de coração, tá bom? Eu aguardo vocês então na quinta-feira, tá bom? Um grande beijo, boa noite, fiquem com Deus.